técnicas, mas já estão resolvidas. Eu ia começar por dizer que esta sessão é uma sessão em direto e, por conseguinte, se houver alguma interrupção, depois faremos o possível para retomar logo que possível. Também gostava de dizer que vocês vão poder colocar comentários e questões durante a sessão e eu, como moderador, tentarei integrar algumas delas na nossa conversa. O tema atual é o Covid-19. Nós apelamos para que sigam as instruções das autoridades e mantenham-se protegidos. E o tema que nos traz cá hoje especificamente é o impacto do Covid-19 na hotelaria. Eu chamo-me Ricardo Silva, sou diretor-geral da Quase Tudo. A nossa empresa presta serviços financeiros e nós temos um grande foco na hotelaria. Comigo tenho 2 diretores hoteleiros, a quem agradeço terem aceitado este convite e a estarem presentes. Tenho o Francisco Moser, que é o Managing Director da Discovery Hotel Management. Bom dia, Francisco. Bom dia. E tenho também o Jorge Almeida, que é o General Manager de um cluster de hotéis, o Vidago Palace Hotel e o Pedras Salgadas Nature Park. Bom dia, Jorge. Olá, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Jorge. Olha, eu vou começar por perguntar, portanto, no início de março eu comecei-me a perceber de algumas visitas que fazia a hotéis e a falar com as equipas de recepção e de vendas que começava a haver um aumento dos cancelamentos por causa do Covid. Esta situação rapidamente escalou e ficou mais grave. E eu gostava que me falassem um pouco das vossas experiências nos vossos hotéis. Começava por ti, Francisco. Muito bem. Nós tivemos uma experiência que foi evoluindo naturalmente. Portanto, nós no princípio de março já estávamos perfeitamente conhecedores do que se estava a passar, não tínhamos ainda a noção do impacto que isto depois acabou por ter. Portanto, tudo isto se precipitou de uma forma muito rápida. Nós gerimos neste momento 18 unidades e posso dizer que neste momento, hoje é dia 2 de abril, temos as unidades todas encerradas. Portanto, não temos nenhum hotel aberto. E como eu estava a dizer, isto precipitou-se de uma forma bastante rápida. Se eu começar a olhar na cronologia do tempo, talvez a meio de março tenha mandado todo o meu head office para casa trabalhar, portanto estão todos em home working, e depois na semana seguinte estávamos num stress diabólico a fechar os hotéis. E portanto a tentar criar as condições para proteger da melhor forma quer os hóspedes, quer os colaboradores, quer todos os parceiros com quem nós lidamos no dia-a-dia. Jorge, como é que foi a tua experiência? A minha experiência foi um pouco similar. Nós estávamos a ter, e tivemos, janeiro e fevereiro foram meses espetaculares. Estávamos com o forecast. Março não estava assim muito bom. Estava em linha, eu diria, com o orçamento. Nós chegámos ao fim de fevereiro com 30% acima do orçamento e tínhamos os meses de abril para a frente muito, muito bons. Eu, por acaso, no início de março, nas 2 primeiras semanas de março, não estava em Portugal. Estive numa viagem, aliás, com mais 5 colegas portugueses. Estávamos nos Estados Unidos e, claro, sabíamos da situação. Como dizia o Francisco e bem, nunca pensávamos que fosse uma situação que escalasse tão rapidamente e que fosse tão grave e que fosse dar no que está a dar hoje em dia. Mas começámos a receber os primeiros cancelamentos, primeiro de grupos, só grupos, eu diria no dia 4, 5, talvez 3, 4, 5 de março. Estava com hoteleiros de Lisboa, estava com hoteleiros do Algarve e eu, por acaso, nesses primeiros dias não tive muitos, aliás, não tive cancelamentos. Mas lá para o dia 6, dia 7, aquilo começou a... Eram 5, 6 cancelamentos de grupos por dia. A seguir aos grupos vieram os individuais. Portanto, primeiro foi o cancelamento de grupos, depois foram os cancelamentos individuais e no espaço de 2 semanas, como disse o Francisco, foi descalabro total. Nós fechámos os 2 hotéis anteontem. Não, ontem, perdão, 1 de abril. Foi o dia das mentiras, mas não foi mentira, infelizmente. Fechámos os 2 hotéis e temos algumas pessoas a trabalhar de casa e temos alguém nos hotéis em termos de manutenção de jardins, etc. E pouco mais.
Vocês fecharam e têm alguma expectativa? É claro que nesta altura provavelmente é um pouco prematuro falar sobre as aberturas, mas quando fecharam teriam como plano abrirem numa determinada data ou vão aguardar até que haja mais informações que assim o permitam? Bem, do nosso caso, tudo isto é uma incerteza permanente, não sabemos o que é o dia da manhã, mas temos alguns contactos, quer com clientes de empresas, quer com, sobretudo, operadores turísticos internacionais, com quem vamos tendo contactos, mantemos os nossos contactos, não é? Ainda ontem recebi um insight que eu penso que vale o que vale, mas de que o mercado inglês começaria a viajar a partir da segunda quinzena de junho. Na semana passada tinha recebido exatamente da mesma fonte que começariam a viajar no mês anterior. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, com informações que vão mudando à medida que o tempo evolui e, naturalmente, nós não temos nenhuma expectativa de quando é que vamos abrindo os hotéis, não é? Quando sentirmos que começa a haver procura e que começa a haver confiança, seguramente vamos começar a abrir os hotéis de acordo exatamente com essa mesma procura. Claro, Jorge, também é assim a vossa posição? Nós temos um plano de fechar até o final de junho. Obviamente que vamos avaliando o evoluir da situação. Se conseguirmos abrir antes, muito bem. Eu não quero ser pessimista, mas não me parece. Não creio que consigamos abrir antes. Ironicamente ou não, estamos a ter alguns pedidos de grupos para o último trimestre, para novembro, para dezembro. Gostávamos de abrir no dia 1 de julho, mas acho que não. Sinceramente, acho que não. Até as pessoas, o cidadão comum voltar a ter a confiança para se meter num hotel com N pessoas, numa piscina, ou numa sauna, ou num restaurante, ou num bar. E depois temos a situação das companhias aéreas, quando é que vão começar a voar novamente, não é? Mas os planos é 1 de julho. Vamos ir avaliando e logo se vê. Olha, em relação aos cancelamentos, vocês consideram que eles são inevitáveis? Haveria técnicas para contornar estes cancelamentos? E também gostava que me falassem um pouco, noutras sessões, foi abordado sobre este tema da pressão das OTAs, da Booking e Expedia, em obrigar a devoluções em vez de trocar ou adiar as datas de estadia. Portanto, por causa da alegada agora force majeure. Gostava que vocês falassem um pouco sobre este tema, Francisco. Bom, mais uma vez estamos aqui a navegar num mar pouco navegável no passado, ou seja, que não temos muita experiência, sinceramente. Eu trabalho nisto já há mais de 30 anos e, de facto, isto é um momento absolutamente único, penso que em todas as nossas vidas profissionais e pessoais e tudo, não é? Acho que o bom senso é o que tem que prevalecer neste tipo de situações. Nós lidamos com todo o tipo de clientes, que naturalmente percebemos que os clientes têm reservas para determinadas datas, mesmo que sejam reservas não reembolsáveis, portanto, naquele formato non-refundable, e nós temos muito desse tipo de reservas. Teoricamente não deveríamos reembolsar, se fossem circunstâncias normais, mas neste caso, obviamente, estamos com políticas super flexíveis. Portanto, essas políticas passam por propor ao cliente um adiamento da sua estadia para uma outra altura, e damos um prazo de 1 ano, mas se o cliente quiser mais um pouco de 1 ano, nós também somos flexíveis nesse sentido. Inclusivamente, deixamos o cliente trocar de hotel. Imagino que ele agora vinha para um hotel nos Açores, mas que já não faz muito sentido, se calhar, em outubro vir para os Açores. Prefere ir para o Algarve. Ok, nós damos a possibilidade de utilizar esse valor para o Algarve. Mesmo que o cliente se sinta um bocadinho, não, eu prefiro receber o dinheiro já, nós ainda tentamos dar algum benefício extra. Porque, obviamente, a tesouraria nesta fase faz-nos falta. Se o cliente insistir no reembolso, obviamente nós reembolsamos. O cliente tem direito a isso e as circunstâncias que nós vivemos assim o aconselham. E, portanto, é precisamente isso que fazemos. Quanto às OTAs, eu obviamente não vou falar sobre aquilo que não é meu, portanto, obviamente que as OTAs são um parceiro nosso, importante. Eu não giro OTAs, nós somos parceiros das OTAs e estaríamos à espera que nesta fase
houvesse exatamente o mesmo tipo de postura. E não está a haver. E, portanto, por parte das OTAs, aquilo que acontece é que eles querem ficar muito bem na fotografia, muito alicerçados em cima daquilo que são os fornecedores, que somos nós, não é? Os hoteleiros, e, portanto, estão aqui a criar uma situação que não é agradável, naturalmente. Mas, enfim, prefiro não fazer muito mais comentários relativamente a isso. Muito bem. Jorge, achas que os cancelamentos são inevitáveis? Eu, para já, acho que o que o Francisco disse tem toda a razão. As OTAs estão a querer, não só nesta situação, como noutras anteriores que já aconteceu, ficar bem na figura, não é? Nós estamos a tentar fazer exatamente aquilo que o Francisco, e penso que a maior parte dos hoteleiros estão a fazer, ser flexíveis, tentar alterar datas, tentar ficar com depósito ou com crédito para outras datas alternativas. Agora somos confrontados exatamente com chamadas de clientes que primeiro, ou que inicialmente chamam ao OTA com quem reservaram e que por isso simplesmente as OTAs nos dizem falem com o hotel, ou falem com os hotéis. E os hotéis têm que, para também não ficar mal na situação, não ficar mal com os clientes, temos sempre nós que dar o braço a torcer, passa a expressão, para ganharmos o cliente. Agora é verdade que as OTAs estão a levar ou estão a ir por um caminho que não beneficia de forma alguma os hoteleiros, porque pura e simplesmente querem ficar fora, ou querem sacudir a responsabilidade para cima dos hotéis, ou para cima dos diretores dos hotéis. Não me parece correto. Vocês acham que poderia ter havido uma preparação para esta situação? Francisco? Se nós estamos preparados para esta situação? Não, mais no sentido de houve outras situações no passado, por exemplo, ainda aqui na sessão número 2, o Gonçalves referia, por exemplo, o exemplo dos vulcões da Islândia, que também foi uma situação anómala e não controlável. Neste sentido, acham que poderia ter havido alguma preparação? Bem, em relação aos vulcões da Islândia, eu lembro-me que na altura eu trabalhava no Grupo Altis e nós fomos altamente beneficiados porque, entretanto, os aviões deixaram de voar e ficámos com uma data de clientes dentro de casa. E, portanto, foi para nós um bom negócio. Não, isto é uma situação completamente diferente, completamente inesperada. Nós consultamos todo o tipo de literatura que hoje corre e está muito acessível. E acho que isto é unânime, isto é uma situação absolutamente única e creio que ninguém estava preparado. Quem lhe disser que estava totalmente preparado para uma situação destas, acho que se calhar está a exagerar um pouco. E, portanto, nós temos que ir atuando à medida que a situação vai evoluindo e, mais uma vez, acho que o bom senso deve imperar. E nesta fase devemos estar preocupados naturalmente com o negócio, em proteger o negócio, mas acho que é muito importante, simultaneamente, nós temos a preocupação de proteger as pessoas. E essas pessoas são as pessoas que trabalham connosco, em primeiro lugar, e são aqueles que são os nossos clientes. E também, naturalmente, tudo o que são nossas parcerias, nomeadamente ao nível de fornecedores e outro tipo de parceiros com quem nós lidamos, e que já precisamos deles, eles precisam de nós, e amanhã vamos continuar a ter que ter esta relação de ganho para todos. Claro. Jorge, concordas? Sim, concordo. Eu acho que quem é que estava preparado para uma situação destas? Esta é uma situação nova no mundo, nunca aconteceu anteriormente. Relativamente aos vulcões da Islândia, eu pergunto, alguém estava preparado para a queda das torres? Eu recordo-me, por exemplo, na altura estava na Lapa, o nosso primeiro mercado era o americano, e nós, de um dia para o outro, overnight, perdemos 300 mil euros em cancelamentos. E ninguém estava preparado para isso. Eu acho que a única pessoa que estava preparada, e não te quero ironizar, a única pessoa que alertou, e estou a falar a sério, que alertou para uma situação destas, foi Bill Gates. Em 2015, numa conferência, não sei se vocês viram ou não, que ele falou exatamente nisto. E que ninguém deu ouvidos. Que o mundo se devia preparar e devia investir numa possível situação de virose. Sim, eu vi o TED Talk dele, espetacular. Agora, preparado. Eu acho que cada um e todos em conjunto, porque acho que
É nestes momentos, infelizmente só nestes momentos é que o mundo se junta, se une. Cada dia é um dia de aprendizagem, cada dia é um dia novo. Queremos todos, obviamente, primeiro salvar a saúde do homem, não é? Que é o que está à frente, e depois levantar a economia. Vai ser difícil, mas vamos conseguir. Falando um bocadinho sobre as pessoas, qual é que foi a reação dos vossos hóspedes face a estes acontecimentos, Francisco? Bem, nós tivemos um bocado de tudo. Nós tivemos hóspedes que saíram mais cedo, portanto anteciparam a sua saída, perceberam a situação, anteciparam a sua saída. Nós tivemos hóspedes com a negação da realidade, portanto, que achavam que era uma coisa de sumenos importância e, portanto, continuaram a fazer a vida normal. À medida que o tempo foi passando, começámos a ter hóspedes que suspeitávamos que eram portadores de Covid-19 e tivemos que ter uma conversa com eles para fazerem quarentena dentro dos hotéis. Depois acabaram por fazer os testes e nada aconteceu. Tivemos, inclusive, uma situação que até pode parecer um pouco cómica, mas de uns chineses que entraram no hotel e automaticamente tivemos uma saída antecipada de clientes porque achavam que aqueles clientes vinham cheios de infecções e que não, eram clientes chineses normais. E tivemos também clientes, isto nomeadamente nos Açores, em que se suspeitava que vinham, já não sei de onde é que vinham, talvez dos Estados Unidos, e que também eram suspeitos de serem portadores de coronavírus, porque diziam que andavam a fugir, mas aquilo também foi tudo uma conversa inventada na altura, porque na altura as pessoas também inventam muita coisa, e que na altura também houve alguns clientes que tiveram saídas antecipadas. Tudo isto são episódios soltos, que aconteceram tudo num espaço de uma semana, na altura em que nós já estávamos em preparação para o encerramento dos hotéis. Mas, portanto, naturalmente que os clientes também tiveram esta preocupação. Já no final, em que estávamos mesmo prestes a fechar os hotéis, já tínhamos em curso uma série de medidas de higiene, quer da parte do staff, quer da parte mesmo também dos clientes, mas, enfim, pusemos em cima da operação um programa de distanciamento, de maior proteção, etc. Isso, de certa forma, deu alguma confiança e algum conforto aos nossos clientes. E em relação a ti, Jorge? Bom, nós inicialmente, quando eu regressei dos Estados Unidos, foi no dia, aliás, tive que regressar 2 dias mais cedo, porque o Trump decidiu fechar os voos para a Europa, não é? E quando reuni com o meu administrador, nós não queríamos fechar os hotéis. Isto foi no dia 14 de março. A ideia era não fechar os hotéis. Tínhamos os fins de semana, porque ali na zona de Vidago e Pedras Salgadas, os fins de semana estão sempre cheios, durante a semana, principalmente nesta altura, é mais baixo, mas tínhamos os fins de semana até o final de março cheios, completos. Começámos a aplicar medidas. Começámos a aplicar medidas de distanciamento, número de pessoas ou de clientes limitados nos restaurantes, nos bares, etc. Mas a evolução foi muito rápida. Tivemos, obviamente, também clientes que anteciparam a saída. Tivemos clientes que não queriam sair. Nós tivemos clientes até sábado. Nós tivemos até sábado de domingo, tínhamos clientes no hotel. E depois também há aquele tipo de clientes que, quando nós decidimos fechar os hotéis, tínhamos algumas reservas ainda para abril e para maio. Começámos a contactar os clientes e tivemos todo o tipo de reações. Desde qual é o preço especial que me vai fazer para eu mudar de data, qual é a compensação que me vai dar, enfim, por aí fora. Mas também tivemos clientes, obviamente, que aceitaram bem e que compreenderam perfeitamente a situação. Eu acho que as pessoas, agora já não, porque agora já estamos, eu diria, em termos de sapiência e de saber o que é que este vírus pode ou não causar, as pessoas já estão mais alertas, já estão mais conhecedoras. E, portanto, hoje, no dia de hoje, dia 2 de abril, será mais fácil conversar com as pessoas, com os clientes e explicar as situações. Se bem que já não seja preciso, porque eu diria que 99% dos hotéis já estão fechados, não é? Mas ao princípio foi mais difícil. Tivemos todo tipo de clientes. Não me parece que tivéssemos ninguém infectado nos hotéis. Também não fizemos os testes.
mas não parece que tivéssemos. Mas tínhamos clientes de diversas nacionalidades. As nossas primeiras 3 nacionalidades estrangeiras são espanhóis, ingleses e americanos. E tínhamos lá dessas nacionalidades. Mas pronto, correu tudo bem. Eu penso também que em termos de staff, eles também não estavam muito confortáveis. Às tantas, já não me recordo qual foi bem a data, mas foi já para Desculpa, essa era a mesma pergunta que eu ia fazer a seguir. Em relação às equipas, como é que reagiram? Claro, do ponto de vista pessoal, também tem a preocupação com eles, com as famílias e profissional também, por causa da questão dos layoffs e da incerteza futura. Falem um pouco da vossa experiência e também como é que se continua a motivar as equipas nestas condições. Bem, da minha parte, posso dizer que temos uma equipa fantástica. Isto é em primeiro lugar. Quer ao nível do nosso head office, quer ao nível dos hotéis. Nós, neste momento, temos com cerca de mais de 90% de pessoas em layoff. Mais uma vez, repito, a nossa grande preocupação é proteger os postos de trabalho daquilo que são nossos colaboradores. E entenderam perfeitamente a situação. As coisas também foram explicadas de uma maneira muito direta, muito aberta, sem qualquer subterfúgio. Naturalmente que temos nos hotéis ainda algumas pessoas a trabalhar porque temos que garantir a segurança dos hotéis. E há bocadinho o Jorge falava dos jardins, enfim, que é um tema importantíssimo para hotéis de resort, em que tem muitas áreas exteriores para jardinar e que nós não podemos abandonar de maneira nenhuma, porque se formos abrir os hotéis daqui a 2 ou 3 meses, eles têm que estar em condições ótimas e a própria manutenção do edifício também tem que ir funcionando. Mas, portanto, do lado dos nossos colaboradores, nós não tivemos impactos significativos, porque tivemos também a preocupação de em casos particularmente difíceis, de pessoas, por exemplo, casal que trabalha no mesmo hotel e que vão ver o seu salário reduzido de uma forma muito significativa e que têm dificuldades tremendas na sua vida, nós arranjámos soluções. Portanto, nós olhámos para os chamados casos sociais e tentámos endereçá-los da melhor forma, tendo em conta a atual circunstância. Mas, de certa forma, posso dizer que foi tudo bastante pacífico, enfim, é uma palavra que se calhar não é muito adequada, mas dentro deste contexto difícil, as coisas correram muitíssimo bem. Portanto, mais uma vez, digo aqui publicamente que tenho uma equipa excelente. Bem, Jorge, e em relação às tuas equipas? Sim, eu também corroboro com as palavras do Francisco. Também, já quero dar os parabéns a todos os elementos da minha equipa, quer de Pedras Salgadas, quer de Vidar. Foram incansáveis. Também temos, sendo uma região mais pequena em termos de população, obviamente eu tenho nos hotéis muitas famílias. Tenho marido, tenho mulher, tenho tio, tenho sogro, enfim. Tenho elementos, 4, 5 pessoas da mesma família. E como estava a dizer o Francisco, é complicado para estas pessoas. Nós também estamos em layoff. Temos meia dúzia de pessoas, um pouco mais, nos hotéis a trabalhar, naqueles pontos que eu já referi. Mas temos muitas famílias em que estão todos em layoff. E nesta situação é complicado. Mas as pessoas reagiram muito bem. São pessoas humildes, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que dão sempre o máximo. Eu quero lhes agradecer. E eles também já se estavam a sentir, obviamente, principalmente, eu falo, por exemplo, nas meninas e nos meninos que também têm lá, massagistas do spa. Os tratamentos de spa são tratamentos muito próximos, não é? O cliente e o terapeuta estão muito próximos. E as pessoas já não se estavam a sentir bem a fazer este tipo de tratamentos. No bar, nos restaurantes, também existe uma proximidade em termos de serviço com o cliente muito, muito próxima. Portanto, eles não me dizem que não. Obviamente que nós tínhamos todas as normas de segurança aplicadas, mas era um serviço e uma situação que já não era confortável nem para os colaboradores, nem para os clientes. Mas eu acho que o português tem um espírito de sacrifício incrível, une-se bastante e as coisas correram bem e quero agradecer à minha equipa, todos, sem exceção. Admitindo que, por exemplo, fechado durante 2 meses, por exemplo, como é que vocês planeiam o retorno ao trabalho? Ou seja,
muitas equipas não estarão ligadas ou entrosadas como estariam no ambiente normal de trabalho. Como é que vocês continuam a motivar as equipas nestas condições? Bem, no meu caso, eu estou a trabalhar mais do que normalmente trabalho nesta fase em casa, porque tem sido de facto bastante intenso este clima de fecho de hotéis e de gestão de, enfim, de todas as pontas soltas que vão aparecendo. No caso do meu head office, nós temos cerca de 50 pessoas a trabalhar em serviços centrais, estão a trabalhar a 100% e super dedicados a pensar no dia da manhã. Nos hotéis, como eu referi, há muita gente que neste momento está à espera da abertura dos hotéis e temos outros a funcionar. Mas quero dizer que nós estamos a trabalhar neste momento já naquilo que será a reabertura dos hotéis, embora não tenhamos uma data ainda definitiva, mas enfim, temos vários cenários em cima da mesa, estamos a estudar qual é que é a melhor forma de fazer a abertura para cada uma das unidades, mas naturalmente já estamos a pensar nisso. Isto vai nos obrigar a repensar muitos dos processos normais da hotelaria, porque seguramente vai haver necessidade de maiores cuidados ao nível da operação, nomeadamente em termos de higiene, de segurança, digamos assim, por parte dos hóspedes. A questão do distanciamento social, eu penso que é um tema que se vai, de certa forma, prolongar no tempo, não sei quanto, mas nós temos que rever tudo aquilo que são os nossos procedimentos operacionais em função desta nova realidade. E penso que também, do ponto de vista comercial, vai ter que haver também aqui uma abordagem diferente, porque naturalmente os mercados mais distantes não vão começar a viajar já, e nós temos de endereçar o nosso esforço comercial mais para o mercado de proximidade. Não é obrigatoriamente o mercado nacional, mas enfim, obviamente está muito alicerçado no mercado nacional. Imaginamos que este verão, em todas as nossas unidades, o mercado nacional será seguramente o mercado número 1. Aqui também vamos ter que ter algum cuidado, porque o poder de compra dos clientes vai ser outro. Portanto, não estou a falar só da questão da insegurança da viagem, mas também da questão do poder de compra e vamos ter que repensar um pouco aquilo que é a nossa estrutura tarifária. Mas neste momento ainda não temos, enfim, grandes decisões feitas a este nível. Penso que respondi à pergunta. Sim. Jorge? Relativamente ao período de fecho, o que é que nós fazemos e como é que motivamos as equipas, correto? Sim. Além dos trabalhos que nós temos que fazer, que dá sempre para fazer quando os hotéis estão fechados, e acho que não vou estar aqui a entrar em grande detalhe, mas trabalhos de manutenção, jardins, limpeza e por aí fora. Nós temos o departamento comercial a trabalhar a 100%. Como estava a dizer o Francisco há pouco, há muita gente que está em layoff, mas tem mais trabalho do que estivesse ativa e com os hotéis abertos. Nós temos que pensar ou repensar muito bem como é que vai ser o futuro, porque vai ser tudo diferente. Eu estava aqui a ler os comentários, já não me recordo quem, mas alguém perguntava se iríamos abrir a 100%. Exato. Com a reabertura. Exato, é esse mesmo, Miguel. É o grande Miguel do Alvarez. Miguel, eu acho que vai ser difícil abrir a 100%, quem me dera. E se for em julho e agosto, deveria ser a 100%, porque são épocas altas, não é? Mas eu acho que vai ser difícil para já, porque acho que não vamos ter estrangeiros. Não me parece que as companhias aéreas, como estava a dizer há pouco, não me parece que as companhias aéreas comecem a viajar de imediato. De imediato é quando houver a retoma. Vou voltar um pouco à tua pergunta, Ricardo. O departamento comercial continua a trabalhar, porque temos que repensar o que é que vamos fazer. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que disse o Francisco, não vou repetir o que ele disse. Estou de acordo. Mas há muitas coisas a fazer. Há muitas coisas a fazer dentro dos hotéis. Nós mantemos ativo, não só no departamento comercial, mas eu tenho reuniões 3 vezes por semana com o comitê executivo. Reuniões online, obviamente, com todo o comitê executivo. Pensamos em estratégias, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a fazer, como é que vamos fazer daqui para a frente, no futuro. Acho que as coisas vão ser todas diferentes. Neste momento está tudo ainda em estudo. Acho que não há conclusões, ainda ninguém tem conclusões como é que vai agir ou como é que vai ser mais proativo daqui para a frente.
mas creio que estes 2 ou 3 meses em que os hotéis vão estar fechados, muitas coisas novas vão surgir, muitas coisas boas e de salutar vão surgir para termos, esperamos, já não digo um fim de 2020, mas um 2021 em grande. E sobre as medidas apresentadas pelo Governo, vocês acham que são suficientes, Francisco? É assim, nós vivemos num país pobrezito, não é? Num país com imensas dificuldades, em que a pressão é muita em muitas frentes. O Governo deu a resposta possível para aquilo que é a realidade do país, em termos das medidas, enfim, mais imediatas, respeitando ao layoff, e isso naturalmente que é uma ajuda. Neste momento, a hotelaria, no geral, precisa de uma injeção de liquidez urgente, e essa injeção de liquidez virá através dos bancos, e os bancos continuam a cobrar taxas e spreads altíssimos. E eu acho que era a altura de nós, contribuintes, e nós, empresas, salvarmos a banca, e este é o momento da banca salvar os contribuintes e salvar as empresas. E acho que aqui o Governo tem que fazer uma pressão gigante para que isto aconteça, porque senão continuamos a viver neste desequilíbrio tremendo e seguramente a relação dos contribuintes com a banca não será mais a mesma. Jorge, achas que são suficientes? Eu primeiro quero dizer que estou 200% de acordo com aquilo que o Francisco disse e repito as palavras dele porque acho que não é demais. Nós, os contribuintes, salvamos a banca. Salvamos meia dúzia de bancos ou mais. É exatamente o momento da banca ajudar os empresários e o contribuinte comum. Infelizmente, e nós já ouvimos nas notícias há 3 ou 4 dias atrás, a moratória dos empréstimos parece que vai ter juros acrescidos. Okay? O que eu acho uma coisa inacreditável. Relativamente e concretamente à tua pergunta, Ricardo, eu acho que o Governo fez o possível. Poderia ter feito mais, sim, outros países europeus fizeram mais. Nós, como disse o Francisco, somos um país pobrezinho, portanto, se calhar fizemos aquilo que foi possível. Agora, acredito e sei que existem muitos empresários a nível de turismo e de hotelaria com grandes dificuldades. Eu acho que os grandes grupos e as grandes empresas com uma solidez financeira e com cash flow sólido vão conseguir sobreviver. Eu, graças a Deus, pertenço a um grupo que é a Superboc Group, é um grupo sólido, mas tenho sérias dúvidas que muitos hotéis mais pequenos, privados, individuais, sem a ajuda, mas quando eu digo ajuda, e o Francisco estava a falar há pouco dos juros e dos spreads, sem esses juros, sem esses spreads altíssimos, vai ser muito difícil. E em relação à Europa, consideram que deveria haver uma política comum, Francisco? Só para concluir um bocadinho o que o Jorge estava a dizer, quer dizer, as empresas vão à falência, depois da empresa ir à falência gera-se o desemprego, do desemprego vêm as prestações sociais, das prestações sociais vem o Estado endividado e vem o Estado endividado, os contribuintes é que sofrem. E, portanto, isto é só para fechar aqui um bocadinho a lógica e o raciocínio que está por detrás da urgência de ajudar a hotelaria, enfim, que é de facto, neste momento, primordial. Relativamente à Europa, isto, enfim, foi tudo muito rápido e aqui o egoísmo vê-se que está um bocadinho acima de tudo e nós vimos, por exemplo, as declarações do ministro holandês sobre a história dos Corona Bonds, portanto, emissão de dívida e de que, de facto, vê-se nesta altura onde é que está a parceria europeia. Ele, obviamente, que já veio pedir desculpas e já veio dar aqui a mão palmatória, mas neste momento ainda não se vê uma política comum e uma ação comum por parte da Europa. O que é pena, mas, enfim, isto confirma também um bocadinho a ideia que a população tem em geral sobre a Europa, são mais burocratas do que propriamente preocupados com aquilo que são as realidades de cada país e da própria Europa em si, não é? Portanto, eu não estou à espera de grande ajuda desse lado. Concorda, Jorge? Sim, pela postura e pela atitude desse ministro, e já um anterior, também há uns anos atrás,
fez umas declarações similares, mas eu por acaso outro dia, eu depois é de desenviar, agora neste momento não consigo, mas um texto escrito por um português que diz boas verdades sobre e depois tu consegues publicar, Ricardo, seria engraçado as pessoas lerem, que diz umas boas verdades sobre a Holanda e sobre o ministro e sobre as suas atitudes. Eu acho que se as pessoas não conseguirem, neste tempo de união, viver e ajudar os outros, neste caso os países mais pobres, são sempre os PIGs, não é? Os países do sul da Europa, a coisa não vai para a frente. Mas eu acho também criou-se um pouco, ou está-se a criar um pouco um pânico nas maiores economias da Europa. Se nós olharmos para o coronavírus e onde é que o coronavírus atacou mais, ou quais são os países que estão a ser mais atacados? A Itália, a Alemanha, a França, a Espanha, que são os 4 maiores países da Europa, não é? E que são, se calhar, as 4 maiores economias europeias. Não me parece que haja uma solidariedade dos países do norte da Europa, e quando digo do norte da Europa falo exatamente das Holandas, das Suécias, das Noruegas, etc., para com estas grandes 4 ou 5 economias europeias que já referi. E pronto, depois Portugal, no meio disto tudo não é nada, não é? No meio disto tudo não é nada. Mas eu queria só, para voltar um bocadinho atrás, complementar aquilo que o Francisco estava a dizer da pergunta anterior, sobre o Estado de ajudar a hotelaria portuguesa. Eu acho que deveria, assim como o cidadão português ou como o contribuinte português ajudou a banca e cobriu as dívidas, os milhões da banca, a hotelaria portuguesa neste momento precisa de uma ajuda que é fundamental. Não se esqueçam, nos últimos 4, 5 anos, o motor da economia portuguesa foi o turismo e foi a hotelaria. Só isto. Sem dúvida. Sobre o impacto financeiro. Aqui o Rui Sá pergunta qual é que será a perda dos restaurantes e dos hotéis face ao facto de estarem fechados em relação às mercadorias e os produtos perecíveis. Eu colocava a questão de uma forma um pouco diferente. Como é que este impacto financeiro do Covid vos vai afetar o vosso ano em termos dos resultados que estavam à espera e que provavelmente não vão conseguir atingir por causa desta situação completamente inesperada? Francisco. Isso é uma daquelas perguntas cuja resposta é muito difícil. Nós, obviamente, que já estudámos diversos cenários, dentro do pessimista ao cenário mais otimista, mas, naturalmente, isto vai ter impactos muito significativos ao nível do P&L, dos resultados dos nossos hotéis. Com, obviamente, resultados diferentes para geografias diferentes e para tipologias de hotéis diferentes. Neste momento é dificílimo de eu estar a estimar que tipo de percas são essas. Portanto, naturalmente que este ano vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano perdido. Mais uma vez eu digo que temos que olhar para o médio e longo prazo, não podemos estar agora concentrados ou, digamos, a ficar traumatizados com o curto prazo, porque isso vai ser, de facto, difícil. Nós temos que montar a nossa operação de forma a conseguir suster custos, otimizar as vendas dentro daquilo que são as nossas limitações e conseguir sobreviver durante este ano, tendo sempre a preocupação de proteger os nossos postos de trabalho, isso acho que é absolutamente fundamental, nem que tenhamos que reorganizar determinadas funções dentro dos nossos hotéis. Claro que temos que ter uma estrutura adequada àquilo que são as necessidades, portanto, nós contamos muito com colaboradores sazonais, provavelmente vamos contar com menos colaboradores sazonais e mais com os nossos colaboradores efetivos, naturalmente, e isto vai implicar, se calhar, mais polivalência, mais flexibilidade, etc., mas penso que isso, enfim, é geral na nossa indústria e, portanto, só concluindo, o ano vai ser difícil, muitos hotéis com certeza vão apresentar GOPs zero ou negativos, esperemos que não, mas estamos preparados para situações dessas e que temos que acreditar com um plano de médio e longo prazo, enfim, e havendo aqui uma recuperação previsível, porque essa recuperação também não se vai dar assim de uma forma imediata, vai haver aqui um timing de recuperação que eu estimo que atingirá, digamos, uma fase normal, se calhar só daqui a um ano. Ainda ontem estava a ler um estudo da McKinsey e que falava exatamente sobre a recuperação do setor turístico e que o setor turístico não só é o mais afetado por esta crise,
enfim, a par de petróleo e essas atividades mais pesadas, mas o turismo é das atividades mais impactada. O transporte aéreo, por exemplo, quebrou 92% em termos de tráfego. E esse estudo dizia exatamente isto, que só no final do primeiro semestre é que começava a haver, digamos, um ritmo semelhante àquele que nós vinhamos tendo no passado. E, portanto, é isto que nos espera. Jorge, deixa-me só confessar uma coisa que, pronto, numa conversa que tive contigo mais cedo, referias, e como outros hoteleiros também me referiram, que 2020 ia ser, ou pelo menos perspectivava-se no início do ano, como um ano bastante positivo, e depois vem esta situação e presumo que agora já não tenhas tanta confiança como anteriormente, correto? Sim, 2020 estava a ser, ia ser, com certeza, um ano fantástico, não só para mim, mas eu penso que em geral. Nós hoteleiros, eu falo por mim, mas eu acho que posso falar também um pouco pelos outros, eu acho que nós estávamos um pouco com receio do ano 2020. Mas o que é facto é que nós estávamos on the books, a partir de março não estava muito bom, é um facto. Janeiro e fevereiro foram meses fantásticos, mas a partir de abril para a frente as coisas estavam espetaculares, espetaculares mesmo. Eu acho que isto foi fruto de um trabalho desenvolvido nos últimos 3, 4 anos. É um pouco frustrante que em pouco mais, ou pouco menos, ou pouco mais de 2 semanas, tudo vá por água abaixo, e acho que vamos ter que recomeçar. Relativamente à pergunta e como é que vamos acabar 2020, nós também fizemos vários cenários, desde o mais otimista até o mais pessimista. Fizemos vários cenários. O cenário mais pessimista é que vamos perder dinheiro. Vamos perder bastante dinheiro, porque para nós o cenário pessimista é ficar fechado até dezembro. Fechamos agora no dia 1 de abril e ficar os próximos meses até dezembro completamente encerrados. E isso aí vai criar uma grande moça, na hotelaria. Nós, como disse, temos um grande grupo por trás, mas obviamente que temos contas separadas e que a nossa operação de turismo, se isto acontecer, vai ter resultados negativos. Pegava aqui na questão do Miguel Inácio, porque há aqui um fator que eu acho que era importante também debatermos um pouco, que é, vocês acham que haverá uma queda dos preços? Porque realmente até aqui o que se notou nestes últimos anos foi uma consolidação dos preços, uma subida dos preços, também aliado naturalmente à qualidade, mas acham que o preço no pós-Covid não vai seguramente chegar aos mesmos valores que estão atualmente, ou demorará, ou o que é que vocês consideram? Talvez não? É assim, eu gostava de dizer que não. Gostava de dizer que o preço se vai manter ou vai aumentar, mas isto, nós vivemos num ambiente económico em que quem dita o preço é a oferta e a procura, e é o equilíbrio entre a oferta e a procura que dita o preço. Naturalmente que nós temos os nossos limites, mas eu diria que vai haver, se não for através do preço, será através de ofertas especiais, mas com certeza que vai haver aqui uma maior flexibilidade, também depende um bocadinho de hotel para hotel, de situação para situação. Não podemos dizer isto assim à voz alta, porque senão estão aqui uma série de operadores a ouvir-nos e vão já dizer que amanhã querem descontos de 30%. Mas é evidente que vai ter que haver uma maior flexibilidade por parte dos hotéis, porque precisam de tesouraria para fazer face às suas obrigações e, portanto, aqueles que estão mais bem preparados, se calhar podem também ser mais exigentes ao nível do preço. Aqueles que estão menos preparados do ponto de vista financeiro e de tesouraria, naturalmente que vão ser mais flexíveis na questão do preço. Obviamente que eu temo que vai haver um impacto dos preços, porque vamos ter muito menos diversificação de mercados, vamos estar muito assentes naquilo que são os mercados de proximidade, e, portanto, isso terá com certeza impacto no preço, até porque hoje em dia a oferta hoteleira em Portugal cresceu de uma forma bastante significativa, não é? Principalmente nos principais polos turísticos. E isso vai ter um impacto, seguramente. Jorge, a tua opinião? Eu fui sempre contra baixar os preços, mas obviamente que, infelizmente, tenho que estar de acordo com o Francisco. Nós temos que ser mais flexíveis,
depende um pouco também da época em que a retoma se iniciar. Obviamente, e de acordo novamente que os mercados vão ser os mercados portugueses e os mais próximos, até que exista a confiança das companhias aéreas para voltar a voar, mas ainda não tenho a minha decisão sobre baixar preços. Repito, não sou favorável a baixar preços, porque se nós baixarmos preços, depois levantar esses preços vai demorar muito mais tempo. Inteiramente de acordo. Compreendo perfeitamente que para a estabilidade financeira e o cash flow das empresas, é necessário. Portanto, quem manda é a Caixa e quem manda o dinheiro está lá, portanto, acredito que vão haver muitos hotéis, até porque o Francisco disse há pouco também bem, o número de hotéis cresceu abundantemente nos últimos anos e, portanto, a lei da oferta e da procura aqui é quem vai mandar. Claro. Sobre as campanhas publicitárias, ou antes, no primeiro momento começou-se a ouvir sobre a campanha, ou a ver nas redes sociais, a campanha Não Cancelo Datas. Entretanto, também surgiu a campanha do Turismo de Portugal. Pensam que estas campanhas serão bem-sucedidas? Acham que vão surtir efeito? O que é que vocês acham? Eu recordo-me, por exemplo, na primeira sessão, o Pedro Pinto referia que acha que, por exemplo, a campanha do Turismo de Portugal era efetivamente bastante interessante, mas que acha que é cedo demais. Vocês concordam? Qual é que é a vossa opinião sobre este assunto? Francisco? Isto aqui também depende um bocadinho de hotel para hotel, não é? E de geografia para geografia. Eu respeito imenso o Pedro Pinto. Dou-lhe desde já daqui um grande abraço. Tem um excelente hotel, talvez o melhor de todos da cidade de Lisboa, pelo menos pelo TripAdvisor. E trabalhei com ele e, portanto, é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu acho que o Turismo de Portugal teve uma boa atitude ao fazer aquela campanha, porque, naturalmente, acho que isto é absolutamente unânime, que o mercado nacional é um mercado com quem nós vamos ter que trabalhar mais nestes próximos tempos. A campanha do Turismo de Portugal é uma campanha inteligente, feita de uma forma inteligente, de descansa e depois viaja, e, portanto, eu só tenho a aplaudir aquilo que foi feito e mais campanhas desta natureza venham, naturalmente. Portanto, eu estou completamente de acordo. Jorge? Sim, as campanhas, eu já vi várias campanhas do Turismo de Portugal. Já vi a campanha geral, digamos, mas já vi a campanha do centro, também há uma do sul. Para nós, o mercado português é o primeiro. Nós temos um share de mercado português de cerca de 65%, 66%. Não estou só a falar de portugueses da região norte do país. Nós temos mais do que eu pensava para já quando fui para lá estou quase há 4 anos, mas nós temos muitos portugueses de Lisboa, do centro, do sul, muitos portugueses do Algarve. E, portanto, nós sempre tivemos um mercado português muito forte. Acho que vai ser esse mercado que vamos ter que nos agarrar na reabertura. Nós estamos muito próximo de Espanha também, sendo desde já o nosso segundo mercado. Eu relembro que nós estamos a 15 km da fronteira. A Galiza, temos muitos galegos e, portanto, se bem que Espanha esteja como está neste momento, não é? Mas uma vez que isto tudo passe, eu acho que estes 2 mercados para nós vão ser fundamentais. Muito bem. E sobre o futuro da hotelaria no pós-Covid, como é que vocês anteveem o futuro da hotelaria, Francisco? Eu tendo a olhar sempre de uma forma positiva. Acho que o turismo tem mostrado imensa resiliência ao longo dos tempos. Acho que isto é uma atividade apaixonante, é uma atividade que, de facto, permite muita criatividade e muita inovação, e eu só posso acreditar que vamos sair daqui de uma forma positiva e que as coisas se vão voltar à sua normalidade, não provavelmente num curto prazo, mas no médio prazo, com certeza. Isto é uma oportunidade excelente para nós olharmos para certos aspectos da hotelaria de outra forma. Fala-se muito de economia circular, eu agora acho que mais do que nunca nós devemos pensar naquilo que são parcerias locais, naquilo que são fornecedores locais, naquilo que é a economia local
e olharmos para isso de uma forma séria. E quando se fala de economia circular, falamos também na questão do ambiente. Nós temos assistido a vários reportes que têm aparecido sobre o impacto das pessoas estarem em casa e de haver menos transportes e menos movimento, etc., naquilo que tem sido o ambiente nas cidades e que, digamos, os níveis de poluição baixaram significativamente. Eu acho que a indústria hoteleira tem um papel aqui fundamental. Fala-se muito, toda a gente vende muito green hotel, mas na prática, quando nós vamos a ver o que é que são as ações concretas que os hoteleiros tomam, são ainda muito parcas, são ainda muito pobrezinhas. Eu penso que há aqui oportunidades, de facto, excelentes para nós recuperarmos de uma forma mais saudável, digamos assim. E eu penso que é por aqui que nós temos que ir. Mas eu, como disse no início, isto é uma atividade que toda a gente precisa. Antigamente dizia-se que o turismo e a hotelaria era uma atividade que não era um bem de primeira necessidade, mas é que hoje em dia as novas gerações, e eu olho para os meus filhos que têm 20, 25 anos e que percebo, através do comportamento deles, que a viagem é um bem de primeira necessidade. E não é só para uma determinada camada da população, isto abrange quase todo tipo de classes, digamos assim. E, portanto, sendo um bem de primeira necessidade, isto vai ter uma recuperação saudável e Deus queira que rápida. Jorge, e a tua opinião sobre o pós-Covid na hotelaria? Para já faço minhas as palavras do Francisco. Neste momento eu acho que estamos num período de reflexão. É preciso, os hoteleiros, os empresários, os diretores de hotéis vão ter tempo para pensar ou para repensar ou para reinventar a hotelaria. Eu e o Francisco já passámos, e outros colegas nossos, já passámos por muitas crises e diferentes crises. Eu recordo, tinha acabado de começar a trabalhar. A minha primeira crise foi a Primeira Guerra do Golfo, em 1990, se não estou em erro, ou 91. Eu, na altura, trabalhava no Meridiano, em Lisboa, que hoje é o Intercontinental. E recordo-me perfeitamente que o preço de balcão naquela altura eram 40 mil escudos, um duplo. E quando a Guerra do Golfo estourou, e na altura nós tínhamos lá a El Al, que era a companhia israelita, o preço do quarto duplo eram 40 mil escudos. E passou de um dia para o outro para 24 mil escudos. Depois dessa houveram várias, como todos nós sabemos. Aliás, os ciclos da economia, todos sabemos que estão de 5 em 5, 6 em 6, depende, altos e baixos. Houve a Guerra do Golfo, houve a Segunda Guerra do Golfo, houve as torres dos Estados Unidos, houve a crise económica de 2008, 2009, enfim. Voltando um pouco agora a 2020, eu estou, embora não esteja 100% convencido e de acordo que deva baixar os preços, não estou a dizer que não o vou fazer, mas neste momento não me apetece fazê-lo. Eu estou convencido que voltaremos em grande. Vai demorar tempo, vai demorar algum tempo. A reabertura dos hotéis em julho ou agosto, se for, vai ser em slow motion, completamente em slow motion. Vamos, se calhar, ter uma época baixa em julho e agosto. Se as coisas correrem bem, vamos ter um último trimestre forte. Porque, como eu disse no princípio desta conversa, estamos a ter alguns pedidos para outubro, para novembro, para dezembro. Mas, efetivamente, a retoma completa, que vai ser diferente, vamos ter uma hotelaria reinventada para melhor, obviamente. Eu estava a ver aqui há bocadinho uma questão, um comentário aqui do nosso amigo Horácio, da Portimar, a perguntar se nós íamos conseguir manter a qualidade com menos recursos e com menos recursos humanos e com menos recursos financeiros. Eu acho que nós não vamos conseguir manter a qualidade, Horácio, eu acho que nós vamos melhorar a qualidade. Nós, portugueses, temos um espírito de sacrifício fantástico, conseguimos as coisas mais incríveis nos momentos mais difíceis. E, portanto, para concluir, vai demorar tempo. Acho que, efetivamente, só quando o cidadão comum conseguir ter confiança para dar um abraço, ou para dar um beijinho, ou para fazer um toast num bar com um amigo e estarem 4 ou 5 amigos a beber uma cerveja, e
principalmente no mercado internacional, quando as companhias aéreas, eu acho que toda a gente já viu aquela fotografia que andei a circular nas redes sociais dos aviões todos estacionados, que é incrível, só quando as companhias aéreas continuarem a voar, é que isto... Essa leva-me à minha próxima questão, que é realmente em relação à confiança das pessoas em voltar a viajar. Vocês acham que após, digamos, o levantamento da quarentena, vocês acham que as pessoas vão começar logo a viajar? A própria aviação parece que vai ser, é um setor que está altamente prejudicado por esta situação. Acham que a retoma vai ser rápida logo após, digamos, o efeito deixar de estar presente? Sinceramente, eu acho que as pessoas vão estar com vontade imensa para viajar, isso não há dúvida nenhuma, ou de ir para um bar beber um copo. No meu caso, se calhar vou beber mais do que um copo, se calhar o Jorge também. Mas isto para dizer o quê? Que isto vai ser lento, esta recuperação vai ser lenta, porque as pessoas estão com medo. Eu ando na rua, quando preciso ir à farmácia, e as pessoas afastam-se do passeio para não estarem junto a mim, parece que eu tenho lepra. Mas enfim, isto é um comportamento geral neste momento e que vai ter uma recuperação naturalmente lenta. E, portanto, a questão das viagens, sobretudo as viagens long haul, isto vai demorar muito tempo até termos essa confiança. E, portanto, vai acontecer, e eu repito aquilo que disse há pouco, julgo que até ao final do ano este processo se vai desenvolver de uma forma gradual e que provavelmente em 2021 as coisas vão retomar, digamos assim, a normalidade. Mas para aqueles hotéis que têm uma maior dependência de mercados longínquos, nomeadamente o mercado americano, o mercado brasileiro, eu penso que vão ter mais dificuldade em recuperar tão rapidamente. Penso que aqueles hotéis que têm uma maior diversificação de mercados mais próximos vão ter mais facilidade em conseguir, enfim, tirar a cabeça de fora d'água. Jorge, sobre a confiança de voltar a viajar, vai ser rápido a voltar a viajar? Eu discordo completamente daquilo que disse o Francisco, para já porque o Brasil é uma gripezinha e não faz mal a ninguém. Exato. E relativamente ao mercado norte-americano, para a Páscoa já está tudo a funcionar normalmente, portanto, relativamente ao mercado americano e brasileiro não há qualquer problema. Certo. Não. Voltando um pouco mais à séria, não, claro que sim, claro que estou de acordo. Não vai ser fácil, não vai ser amanhã. Aliás, os Estados Unidos da América e o Brasil, só agora, eu digo só agora, há uma semana atrás, eu recordo quando fui para os Estados Unidos no dia 1 de março, havia 89 casos nos Estados Unidos. Hoje é dia 1 de abril ou 2 de abril, são 300 mil. Não é? Aquelas pessoas, pelo menos aqueles 15 dias que eu passei lá, as pessoas não estavam ainda muito cientes do que estava a passar na Europa. Nós já sabíamos, porque já sabíamos dos casos de Itália e por aí fora, mas os americanos estavam completamente out. Eu, graças a Deus, eu depois de vir tive 14 dias ou 15 dias isolado, de quarentena. Sinto-me bem, estou bem. Não fiz o teste, é verdade, não fiz o teste, mas também acho que não conseguia fazer. Quando cheguei, desculpa lá estar a afastar um pouco da pergunta, Ricardo, mas quando cheguei, tive 24 horas a tentar telefonar para o 24 horas, para o Saúde 24. Eu não estou a exagerar, a minha mulher não queria acreditar, eu tive 3 horas à espera a darem música. Tive 3 horas a darem música. E telefonei à meia-noite, tive da meia-noite às 3 da manhã, sozinho, em Vila do Bispo, numa casa lá que nós temos, ali à espera, e não consegui falar com a Saúde 24. Mas enfim, creio que está tudo bem comigo e com a minha família. Voltando à pergunta, acho que o Francisco disse tudo, tem razão. Acho que os hoteleiros estão todos concertados e mais ou menos com as mesmas opiniões. Obviamente deve haver uma ou outra divergência. Não é divergência, não diria divergência. É diferentes opiniões tendo em conta o tipo de hotel, a sua localização, se é resort, se é hotel de cidade, se está no norte, se está no sul, se está no centro. Mas no fundo acho que estamos todos unidos e que vai ser difícil e que vai ser moroso. Mas estou confiante.
sobre aqui a questão que o Miguel coloca, sobre a oferta ser muito grande para a oferta hoteleira, naturalmente, é ser muito grande para o mercado nacional. Vocês concordam, Francisco? Eu sei, isto é uma indireta para mim, e eu vou já responder ao Miguel assim de uma forma bastante direta. Nós temos um projeto em Évora. O Miguel gera um hotel em Évora. Ele está com medo, está-me a perguntar indiretamente se eu vou abrir o hotel ou não. E eu vou-lhe responder, e agora vou responder de uma forma, enfim, que me parece que é mais uma vez com algum bom senso para a época que se avizinha. Nós, grupo DHM, Discovery, temos muitos projetos em pipeline de desenvolvimento e de abertura de novas unidades de norte a sul do país, muitas reestruturações estamos a levar a cabo e naturalmente que dentro deste pipeline de desenvolvimento vamos tentar abrandar um bocadinho as coisas de forma a que o momento adequado de lançar os produtos para o mercado surjam. E isto responde um bocadinho à preocupação do desequilíbrio entre a oferta e a procura. E até mesmo da oportunidade de lançarmos determinado tipo de hotéis para o mercado. Quanto à questão da oferta e da procura, acho que neste momento os melhores são os que vão sobreviver e os menos preparados são aqueles que provavelmente vão ter mais dificuldades ou mesmo falir, que foi o que aconteceu, como vocês todos também se lembram, muito recentemente com a crise de 2008, 2009, 2010 e que aconteceram muitas situações de falências de hotéis. Obviamente que não é isso que nós desejamos que todos sobrevivam, mas mais uma vez eu repito, nesta fase nós temos que arregaçar as mangas, puxar pela cabeça, puxar pela criatividade das equipas, olhar para aquilo que é a inovação necessária no setor, e a inovação muitas vezes são coisas muito simples, às vezes é na simplicidade que está a inovação, e nós temos que, de facto, nos diferenciarmos da concorrência, temos que apresentar um produto que seja atrativo, e este é o grande desafio que os hoteleiros neste momento têm na mão. Porque este desequilíbrio oferta-procura vai ser uma realidade seguramente nos próximos anos. Jorge, a tua opinião sobre a oferta ser muito grande para o mercado nacional, o que é que tu achas? Eu acho que nos últimos anos todos os hotéis que abriram não foi só para o mercado nacional, não é? Aquilo que o Miguel estava a perguntar, ou perguntou, é pós-Covid-19, o mercado que os hotéis vão ter mais em abundância será o nacional. Ok. Partindo desse princípio, sim, existirão se calhar hotéis demais para o mercado nacional. Agora, também temos que ver, e não vou entrar na região de Évora, porque não é esse o objetivo, mas obviamente que tem que se ver de norte a sul do país. Existem regiões em que existem demasiados hotéis para o mercado nacional, existem outras regiões que não existem demasiados hotéis para o mercado nacional, e eu falo propriamente da minha região onde eu estou a trabalhar. Eu, felizmente ou infelizmente, não tenho concorrência de 5 estrelas. Tenho o Six Sense, mas o Six Sense aqui do meu amigo Francisco está a 40 ou 45 minutos, está noutra região, está no Douro, eu estou próximo do Douro, portanto, falando ali de Vidago e da região de Chaves, não existe concorrência. E, portanto, quem quer ir para Vidago, ou para o Palace de Vidago, quer ir para ali mesmo. Não é que queira ir para Évora e tem ali 3 ou 4 hotéis entre os quais posso escolher. Não, quem quer ir para Vidago, quer ir para o Palace, vai para ali. E, portanto, nós temos a tal faixa dos 65% ou 64% ou 65% de portugueses. Mas eu também acredito que hoje em dia existem diferentes produtos, tipos de hotéis completamente distintos. O Palace não tem nada a ver com hotel design, um hotel para millennials, por exemplo. Portanto, existem hotéis categorizados para diferentes tipos de clientes. São mais, se calhar são, mas os hotéis não foram feitos só para o mercado nacional, não é? Eu acho que temos que, como diz o Francisco e bem, temos que ser inovativos, temos que criar coisas novas para os nossos clientes, temos que os atrair dessa forma. Hoje em dia a hotelaria não é só dormir numa cama confortável de um hotel, com umas belas almofadas e com uns belos lençóis de não sei quantos fios, são experiências. As experiências é cativar e captar os clientes com experiências novas e acho que assim todos sobreviveremos.
Muito bem. Olha, eu gostava de dar espaço agora para alguma mensagem que vocês gostassem de partilhar neste momento, Francisco. A mensagem que eu partilho é que o turismo é a indústria da paz, é uma indústria da irmandade entre todos, que não olha à raça, a credos e a coisa rigorosamente nenhuma, nem a questões clubísticas. E, portanto, acho que somos uma classe muito resiliente. Acho que, no geral, somos pessoas otimistas. E acho que é esta, digamos, a mensagem que eu gostava de passar, é que com otimismo e com capacidade de gestão e de inovação, nós vamos conseguir ultrapassar este período mais desafiante e vamos retornar ao back to business as usual o mais cedo possível. Portanto, é essa mensagem de esperança que eu gostaria de passar. Obrigado, Francisco. Jorge, a tua mensagem? Bom, para além daquilo que o Francisco já disse, que acho que todo o objetivo comum é que voltemos ao trabalho o mais depressa possível, gostaria também de deixar aqui uma mensagem relativamente ao vírus, que se encontre uma vacina o mais depressa possível, que isto passe o mais depressa possível, porque obviamente que os mais idosos são as pessoas de maior risco, as pessoas que têm doenças crónicas também, mas eu gostava de lembrar, porque gosto muito delas e ao futuro, eu gostava de lembrar as crianças. Dói-me o coração ver as crianças fechadas em casa. Todos nós temos filhos, ou a maior parte de nós temos filhos, uns maiores, ou mais crescidos, outros menos, e as crianças fechadas em casa, eu tenho uma, tenho muitos amigos com crianças e pá, eu não gosto de as ver fechadas em casa. Elas adaptam-se mais facilmente que um adulto, mas as crianças são para estar na rua, são para estar com os amigos, são para estar na escola, são para estar a aprender, e porque no fundo são o futuro da humanidade. Muito bem. Resta-me agradecer aos dois. Francisco, muito obrigado por teres participado. Nada, Ricardo. Prazer todo meu. Também muito obrigado por teres participado. Nós vamos disponibilizar este episódio nas nossas redes sociais e gostaria de informar que para a semana vamos continuar a fazer mais sessões. Mantenham-se atentos às nossas redes sociais. Até à próxima e fiquem bem. Obrigado, Ricardo. Um abraço, Jorge. Obrigado, Chico. Um abraço. Um abraço, obrigado.